Bom dia, meu grupo é composto por Ana Beatriz Fernandes e Liz Silva Mariano, e vamos falar sobre a monossomia 5P, que também pode ser chamada de síndrome do miado de gato. A síndrome do miado de gato é uma anomalia cromossômica causada pela deleção parcial, que é uma quebra do braço curto no cromossomo 5, apresentando o cariótipo 46XX5P- para mulheres e 46XY5P- para homens. Por isso também é chamada de síndrome 5P-. A extensão da perda no cromossomo 5 determina os sintomas e a gravidade dessa síndrome. Também é conhecida como a síndrome do choro de gato, já que os bebês com essa condição geralmente têm um choro agudo que é bem parecido com o do gato. Causa. Essa síndrome é causada por uma perda de material cromossômico no braço curto de um cromossomo no par 5. Às vezes, quase todo o braço curto desse cromossomo 5 é excluído, em outros casos, apenas um segmento pequeno. A gravidade dos sintomas depende em qual a parte do braço do cromossomo está ausente e, em parte, do tamanho do segmento que foi excluído e de quais genes estão incluídos na exclusão. Normalmente, existem duas cópias de todos os genes, uma em cada cromossomo, em um par. As pessoas com essa síndrome têm apenas uma cópia dos genes incluídos nessa exclusão, o que significa que a função desses genes pode ser afetada e originar sintomas diferentes. Essa alteração pode variar entre os indivíduos afetados e também estudos sugerem que deleções maiores tendem a resultar em maior incapacidade intelectual e atraso no desenvolvimento do que deleções menores. A maioria dos casos da síndrome não é herdada, e essa falha genética ocorre mais frequentemente como um evento aleatório durante a formação de células reprodutivas ou no desenvolvimento fetal precoce. As pessoas afetadas geralmente têm histórico do transtorno em sua família. No entanto, cerca de 10% das pessoas com essa síndrome herdam a anormalidade cromossômica de um pai não afetado. A causa também é apresentada como esporádica, sendo que cerca de 85% dos casos definidos como acidente biológico. Já os 25% restantes originam-se secundariamente a uma separação desigual de uma translocação parental. Portanto, seria então uma herança genética, causada por uma translocação equilibrada nos cromossomos de um dos pais, não havendo, portanto, perca de material genético. Nesse caso, um dos pais é apenas portador de translocação equilibrada e perfeitamente normais, que geram uma criança afetada com a síndrome na família. Na imagem, podemos mostrar aqui algumas crianças que apresentam a síndrome, e aqui tem o cromossomo 5, que é afetado, que ocorre uma deleção em uma parte desse cromossomo. Fisiopatologia. Como eu já tinha falado, uma parte do cromossomo 5 está faltando nessa síndrome rara. O tamanho da parte que está faltando varia e pessoas com deleções mais abrangentes costumam ser afetadas de maneira mais grave. As crianças com essa síndrome costumam ter um choro agudo característico, parecido com o miado de um gato, que está associado a uma malformação da laringe. Esse choro pode ser ouvido imediatamente após o nascimento e depois desaparece. No entanto, nem todos os recém-nascidos afetados apresentam esse choro distinto. A região que contém as características principais da síndrome está localizada na faixa 5P15-2 e a região responsável pelo choro característico da síndrome está na faixa 5P15-3. Em 80 a 90% dos casos, o material genético está perdido desde o final do cromossomo 5, na eliminação terminal. No entanto, em 10 a 15% dos casos, o cromossoma suprimido é herdado do pai. Quando isso ocorre, o risco de ter outra criança afetada é muito maior do que quando os resultados de uma síndrome de supressão esporádica. Essa eliminação é causada por uma quebra da molécula de DNA que constitui um cromossomo. Na maioria dos casos, a quebra cromossômica ocorre quando os espermatozoides ou óvulos, gameta masculino ou feminino, estão a desenvolver. Quando esse gameta é fecundado, a criança irá desenvolver
a síndrome do miado de gato, apresentando, assim, grande comprometimento físico e mental do desenvolvimento. Características clínicas, sinais e sintomas. O choro agudo, parecido com sons produzidos por um gato, são as características de sinais e sintomas. E isso ocorre porque a criança tem uma pequena laringe e cordas vocais curtas. O baixo peso ao nascer e crescimento lento também é uma das características. A deficiência intelectual, o desenvolvimento lento ou incompleto de habilidades motoras. A cabeça pequena, chamada de microcefalia, com formato de rosto redondo e queixo pequeno. Uma pequena mandíbula, que é micrognatia. Olhos arregalados, inclinação para baixo dos olhos, uma dobra extra de pele sobre o canto interno do olho, chamada epicanthos, orelhas de configuração baixa ou anormal. A maioria das crianças tem um dedo cruzado na palma da mão. O tônus muscular baixo pode ter hérnia inguinal, separação dos músculos na área da barriga, chamado de diástase recta, e problemas com a dobra das orelhas externas. E aqui nessa imagem eu mostro uma criança com as características da síndrome do miado de gato. E nessa outra imagem aqui tem a incidência, que é um caso para 50 mil com essa síndrome, o choro fino característico, o retardo mental, a microcefalia, como já tinha falado, hipotonia e o retardo de crescimento. Então, o diagnóstico da síndrome do miado do gato pode ser feito através de diferentes métodos. Dentre esses métodos, tem-se os utilizados antes do nascimento do indivíduo e após o nascimento dele. O método utilizado após o nascimento do indivíduo consiste no exame físico, ou seja, na avaliação de sinais e sintomas pelo médico. Dentre os sintomas e sinais que ele pode verificar, tem-se a hérnia inguinal, a separação dos músculos da área do abdômen, baixa tonicidade muscular, dobras epicânticas, ou seja, dobras extras de pele sobre o canto interno do olho, além de problemas com o dobramento das orelhas externas. Entretanto, o diagnóstico definitivo deve ser feito através do exame de cariótipo ou biologia molecular. Além destes realizados após o nascimento do indivíduo, tem-se os realizados antes. Estes, entretanto, são mais diversos. Dentre eles, temos a amniocentese, que pode ser feito por volta da 18ª semana e que se restringe à retirada de um pouco do fluido amniótico e olhar o cromossomo que está na célula do bebê. Temos o CVS, que pode ser feito semanas antes do teste de amniocentese e se delimita a retirada de um pedacinho ínfimo da placenta, além de olhar o cromossomo. Entretanto, este teste traz um risco maior para o bebê. Além destes testes citados anteriormente, como o da amniocentese, como, por exemplo, o da CVS, nós temos também o NIPT. E o que seria o NIPT? Seria um teste que consiste em uma simples coleta de sangue periférico a partir da 9ª semana de gestação. Tal teste, NIPT, cuja sigla significa Teste Ampliado Pré-Natal Não Invasivo, pode ser feito tanto para alterações numéricas de 5 cromossomos, como também para 5 microdeleções, que é o caso da síndrome do miado do gato. Atualmente, não existem tratamentos específicos para a síndrome. O médico assistente pode sugerir meios de tratamento ou controle dos sintomas, os quais podem ser gerenciados com medicamentos, cirurgias, fisioterapia e, além do apoio pedagógico, podemos citar também o suporte psicológico, que é fundamental tanto para o paciente quanto para a família. Ou seja, basicamente o controle dos sintomas é feito principalmente por estímulos que ajudem as crianças a se desenvolverem o melhor possível desde cedo.
ou seja, elas devem ser expostas a estímulos precoces. Desse modo, o importante é manter uma rotina de acompanhamento médico e de outros profissionais de saúde, o que pode incluir psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e dentistas. O diagnóstico precoce é de suma importância para o desempenho neuropsicomotor da criança. Portanto, faz-se necessário o conhecimento dessas características principais pelos profissionais da saúde para que possam ser encaminhados para os tratamentos específicos o mais precocemente possível. A intervenção precoce pressupõe, além de um contato com a problemática dos pais acerca da deficiência de seu filho, a elaboração de um programa individual e especializado envolvendo as áreas motora, cognitiva, de linguagem, de autonomia e socialização, além de atividades que promovam a sua integração com a realidade em que está inserido. Para tanto, é fundamental a avaliação de equipe multidisciplinar que estabelecerão as prioridades de tratamento a serem ampliadas à criança, ensinando aos pais como fazê-lo e realizar o segmento mais adequado.